Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Chave Mestra Podcast. Estou aqui hoje humildemente com essa tarefa, com essa missão de apresentar o primeiro episódio desse podcast, onde vai entrevistar grandes empreendedores de sucesso, grandes pessoas, referências na nossa cidade, com lindas histórias para contar. Mas hoje, como não tinha ninguém, eu vim, tá? Para fazer esse papel aí. Já tá bom assim? Já comecei bem a entrevista? Ótimo! Então tá bom. A partir de semana que vem vai vir muita gente boa aqui, tá? Hoje eu tô aqui quebrando galho, mas queria apresentar para vocês essas convidadas lindas que estão aqui hoje, super elegantes, graças a esse frio maravilhoso de Friburgo. Verdade. Né, que deixa a gente sempre mais elegante. Mas estou aqui com a Vivi e com a Cíntia para falar um pouquinho mais da história delas e da missão e propósito desse podcast aqui. Meninas, sejam muito bem-vindas. Sintam-se em casa, viu? Obrigada. Muito obrigada, Hugo. Um grande prazer para a gente ter você no nosso primeiro podcast. Eu tô me achando aqui. Não podia ser alguém diferente, né, Cíntia? Não, de jeito nenhum. Que legal. Estou muito feliz mesmo, né? Muito obrigado pela honra, né? Por esse convite. Eu queria que vocês se apresentassem para quem ainda não conhece vocês, para que o pessoal possa conhecer um pouco mais de vocês, da trajetória de vocês. Comece você, Cíntia. Então, vamos lá. Eu me chamo Cíntia Borer. Eu trabalho com consultoria em imagem e postura no digital. E fiz uma transição de carreira. Trabalhei 24 anos na área da beleza e estética, trabalhando ali diretamente com mulheres, né? Uhum. E sempre gostei do digital e percebia que ali nos meus atendimentos ia muito além, né, da beleza que queriam alcançar, assim, externa, né? Uhum. Não era só um cabelo, só uma sobrancelha. Então, conversando com muitas mulheres empreendedoras, eu via da dificuldade de se apresentar no digital, querer fazer crescer o seu negócio no digital, mas coisas ali que travavam, né? E quando a gente fala de imagem e postura, muita gente acha que é só essa parte externa, né, Hugo? Uhum. E, na verdade, vai muito além. Então, assim, eu tenho um trabalho, assim, de muita dedicação, de desenvolver nessas mulheres a verdadeira essência, né? Para que possam colocar isso dentro do seu negócio, dentro do seu empreendimento, que dá aí um voo maior, né? Alcançar maior número de pessoas e ter realização mesmo dentro do seu negócio. Perfeito. Olha, com esse tema, vocês já estão mais que convidados para ir lá no meu podcast, tá? Porque é um assunto que me interessa bastante. Então, eu quero até aproveitar o espaço para ver se eu aprendo um pouquinho hoje aqui com vocês, sempre né? Aprende, Vou sempre aproveitar aprende. Essa aula aí. Sempre aprende. Eu gosto muito do digital, inclusive é um sonho que eu tenho um dia, criei até o podcast por isso, apesar da gente ter que vir aqui se reunir, mas, assim, trabalhar e viver do digital, sabe? Então, eu acho isso uma oportunidade maravilhosa. O podcast acaba sendo uma vitrine para a gente oferecer nosso serviço, nosso produto, né? Sim. Então, o podcast é uma semente que eu penso nesse futuro que eu almejo tanto chegar, sabe? De poder trabalhar um dia só com online. Legal. Né? Mas você, posso te chamar de Vivi? Claro, querida. Fique à vontade. Vivi, apresente-se aí para o pessoal que está em casa, que quer te conhecer um pouco mais. Então, Hugo, sou Viviane Schott. Hoje me encontro como psicoterapeuta e vim também depois da Covid, né, aquele processo, eu comecei a trabalhar com isso, nessa área, e trabalho somente online, porque pós-pandemia tudo virou, né? Sim. E aí ali eu comecei a atender, fazer muitas lives no Instagram, falar ali sobre o meu trabalho e apareceu clientes de todos os lugares do Brasil. Que legal. E acabou que eu fiquei no online somente. E me apaixonei porque eu entrei para essa área através da minha própria cura emocional, onde eu vim de vários processos de depressão e trabalhando com mulheres durante muitos anos e vi a necessidade de ir para esse caminho de além do espiritual. Porque eu sou cristã e a gente trabalha muito focado somente no lado espiritual. E quando eu comecei a entender que não é só sobre isso, e eu me apaixonei pela área da psicoterapia, onde a gente trabalha corpo, alma e espírito. E aí, por isso, essa conexão com a Cíntia, porque não é só sobre imagem e postura, é algo além, né? É porque algo precisa vir de dentro. E eu me apaixonei por essa área. Desde então, a gente vem trabalhando nesse processo, alcançando muitas mulheres. Meu foco maior é mulher, até porque as mulheres, me desculpe, são mais inteligentes. E elas buscam ajuda. Eu admito. Tá perdido. Mulheres buscam ajuda em todas as áreas. Então, hoje o nosso foco maior é mulher, mas também tem homens aí. E a nossa proposta aqui desse podcast é a gente levar ainda mais informação, ainda mais
um processo de autoconhecimento, porque percebemos que por mais que a gente tenha aí, hoje em dia, essa questão da internet, com muitas informações, ainda falta algo que você precisa se conectar com você. Porque a internet ela nos traz uma porta maravilhosa, fantástico. Quem sou eu para falar? Porque hoje eu trabalho com a internet, né? O meu escritório é uma câmera, é uma internet, mas precisa ser algo além, né? E a gente tem percebido isso, o quanto que a humanidade tem se esfriado, tem se perdido, não tem conseguido se conectar com a sua real identidade. Em algum momento você se perde no caminho. Isso aconteceu comigo durante a minha caminhada da vida. E depois dos 40, né? Depois dos 40, eu me formei psicoterapeuta, onde a gente pensa assim, acabou. Mãe de 4 filhos, mais 3 vivos. E acabou, né? 40 anos. E ali eu faço uma transição de carreira, onde eu me apaixono ainda mais pela vida, porque eu amo lidar com pessoas. E a minha profissão é algo que eu faço. Sabe quando você trabalha e não parece estar trabalhando, né? É isso. E vai ser um grande prazer a gente trazer para o podcast, esse podcast que a gente juntas sonhamos aí de levar isso para o maior número de mulheres, vai ser trazer mulheres que também têm histórias de superação, histórias que reconstruíram aí, né, a sua própria história, para inspirar outras mulheres. Poxa, que legal. Eu estive no CRAS esses dias dando uma palestra de finanças lá e foi super legal. E uma turma só de mulheres do Projeto Florescer, né? Inclusive a Andréia vai começar um podcast com a gente também. Projeto lindo, gente. Vou entrevistar as meninas lá também, aqui no DutraCast, né? E eu achei muito legal porque, assim, mulheres jovens, empreendedoras, algumas forçadas a empreender, porque hoje em dia, né, principalmente nos momentos de crise que a gente tem no país, acaba forçando a gente a empreender. Onde corre, verdade. Vou ficar parado, vou empreender, vou fazer alguma coisa, né? Eu acho muito legal esse processo de redescoberta, porque às vezes num hobby ou numa renda extra, que é algo que eu prego muito lá no meu programa também, a pessoa acaba descobrindo uma nova identidade que ela nem sabia que existia. Sim, uma nova profissão, né? Uma nova profissão. Eu falo muito isso. E às vezes nem é mais sobre renda extra, né? Já vira ali a profissão principal mesmo. Sim. Eu gostava. Eu percebi, por exemplo, no meu caso, se vocês me permitem contar um pouquinho. Claro. Eu auxiliava alguns amigos meus, alguns familiares com orçamento, com dicas sobre finanças e tal. O pessoal ficava bobo. Como é que eu ganhando tão pouco conseguia conquistar as coisas que muitas vezes quem ganhava 3, 4, 5 vezes mais do que eu não conseguia. Daí eu falava, não, poxa, quando você está andando com um carro de 60 mil, eu tenho 60 mil investido. Então, tudo é questão de mentalidade, né? Mas começou com uma renda extra. Eu falei, poxa, eu fico ajudando os outros de graça. Você tem que virar uma profissão. Sim. Né? E fui fazer curso, fui me capacitar e acabei me redescobrindo, né? A Patrícia foi comigo nesse dia que a gente foi lá no CRAS, né? Ela foi me ajudar lá com questão de câmera e tal, que a gente filmou a palestra. E eu falei, Patrícia, isso aqui é algo que eu faria até morrer. Né? Eu tenho o sonho de aposentar, mas aposentar, quando eu digo aposentar, é aposentar de algumas tarefas. Sim. Né? Mas dá continuidade. Mas é o que você falou, quando a gente acha algo que a gente gosta de fazer, que nem parece que a gente está trabalhando, ou que está gerando uma transformação na vida de alguém, é maravilhoso, é super gratificante. Né? Exatamente. Eu costumo dizer, até fiz um story esses dias, eu trabalho de 8 às 8, segunda, quarta e sexta, eu tenho uma rotina bem puxada no consultório, são muitas pessoas, né? E eu atendo gente do Brasil inteiro. E algumas pessoas falam assim, como que você consegue escutar problema o dia inteiro? Né? E eu vou falar para você, eu não sei, eu não enxergo dessa forma, né? Porque eu vejo tantas vidas transformadas através delas se conectarem com elas mesmas, de entender, de se reencontrar a sua identidade ali, que para mim não é problema. É só uma oportunidade dela conseguir enxergar a vida de uma outra forma. E claro que, né, chega no final do dia, você está com a bateria baixa, né? Sim. Mas se você levanta no outro dia, às 4h20 da manhã, zero bala. Porque não é sacrificante, né, esse trabalho. Então, quando você faz o que gosta, não é trabalho. Verdade. E eu sou apaixonada por isso. Você falou aí, né, que você começou a ver que você poderia monetizar, né, o que você estava ensinando ali. Comigo foi mais ou menos assim a mesma coisa, porque quando eu ia fazer os meus atendimentos, né, nessa área da beleza, e era até engraçado, porque muita cliente no final falava assim, quanto que é o serviço e a sua consulta?
Já era terapia, Então, né? já era. E muita, tem a terapia envolvida no salão. Tem, Já total. reparei. E muita gente, às vezes, deve se perguntar, né? O que uma psicoterapeuta e uma consultora em imagem, como assim essa parceria? Mas é porque, realmente, a imagem e a postura, ela vai muito além. As pessoas têm uma preocupação de achar que, para aparecer no digital, você tem que estar só alinhado por fora, né? Mas você precisa estar condizente com aquilo que você faz, com aquilo que você fala, com aquilo que você mostra. Então, assim, a terapeuta tem tudo a ver, né? Eu aprendo muito com a Vivi, até porque eu gosto desse Não, a Cíntia, ela é uma terapeuta disfarçada, né? Eu costumo dizer para ela. Ela é uma terapeuta disfarçada. E aí a gente começa a entender, porque quando você vai conversar com uma cliente, você vai muito mais a fundo, né? E muita gente acha que... Ai, amiga, eu vou precisar trocar o meu guarda-roupa, eu vou precisar... Falo, olha, nada disso. A gente precisa encontrar a sua essência. Dá um exemplo pra gente, só para ilustrar um pouco melhor tudo isso que você está falando. Então, o que acontece? Quando a pessoa pergunta na imagem e postura, ela acha que eu vou colocar ela lá com uma roupa linda, alinhada, vai ficar ereta, linda, maravilhosa. Salto, maquiada. Obviamente, você tem que estar alinhado e condizente com aquilo que você faz. Cada profissão pede, né, um alinhamento na sua parte externa. Isso é óbvio, né? Não vai chegar aqui uma pessoa que trabalha com a beleza descabelada. A gente precisa pensar por esse lado também. Só que muita gente acha que tem que ter um personagem. Eu vou criar um personagem. Eu vou pro digital, vou lá criar um personagem, vou fazer um texto, vou aparecer bonita, maravilhosa. Só que aí, cadê a sua essência? Cadê a sua verdade? E hoje, Hugo, no digital, a gente tem que criar conexão. E a conexão está na verdade. As pessoas precisam ver, enxergar que quem está ali do outro lado daquela tela é um humano. Né? E que ele tem altos e baixos, que ele tem problemas. Então, assim, parou um pouco, se você assim perceber, até pessoas que eu acompanho no digital, que acordava glamurosa, dormia glamurosa, tudo que mostrava, perfeito, né? Aquele Instagram alinhado, perfeito, maravilhoso. Eu chamo de Instagram catálogo, né? Com fotos perfeitas, maravilhosas. As pessoas não querem mais isso, sabe? Elas Passou querem... já essa fase. É lindo um Instagram bonito, alinhado, uma rede social bonita. Só que as pessoas querem conexão. Tanto que a gente vê os presidentes dessas marcas grandes aí, estão tudo vindo para frente, né? Os CEOs aí estão tudo aí botando a cara. Estão aparecendo mais. Estão aparecendo mais para criar essa conexão, para mostrar que por trás dessa empresa que cresceu, por trás dessa empresa que tem sucesso, existe um ser humano, né? Então, a imagem, postura, ela vem alinhada a isso. Não é só a sua parte externa, não. A gente trabalha isso também. A gente cria uma harmonia entre você e seu guarda-roupa, né? Eu falo com as clientes, né? Não precisa sair gastando, comprando, não. Eu tenho certeza que o que você tem dá para a gente criar uma harmonia bacana com a sua profissão. Mas, assim, vai realmente muito além. Eu gosto de trabalhar com as minhas clientes, querendo realmente que elas mostrem quem elas são, né? Qual é o objetivo, o meu público-alvo, o que eu quero alcançar, o que eu quero passar, né? Mas dentro da sua verdade, da sua essência. Não adianta a gente querer criar um personagem, não, porque não vai conseguir sustentar aquilo ali. Não sustenta por muito tempo, né? Realmente o que você tem dentro é que você precisa... Até você fez o tema da nossa live foi esse, né, Cíntia? Como foi o tema de segunda? A mulher que você quer ser... precisa da imagem que muitas vezes você não quer mostrar. Né? Você tem dificuldade de mostrar. Só que às vezes é aquela mulher que você tem que mostrar para você criar conexão. Né? Não só na sua vida pessoal, que a gente tem que ter postura, né? Mas para o seu empreendimento crescer, você precisa entender que você realmente precisa estar alinhada ali. Senão, realmente fica complicado do seu negócio dar certo. E a gente até falou sobre isso na segunda-feira, a gente fez uma live juntas. Muitas das vezes a mulher quer mostrar algo, né, através de uma roupa, de um salto, de uma maquiagem bonita, mas ela não está assim por dentro. Então, fica só uma fachada e ela não consegue ser de verdade, porque ela está escondendo algo. E aí entra a terapeuta, porque para que eu mostre uma imagem de verdade para sustentar, porque se você não for de verdade, você não sustenta na internet. Não vai. Uma hora esse castelinho de areia vai deformar. Vai cair. E aí, quando você sabe quem você é de verdade, a sua real identidade, e você está alinhada com aquilo,
propósito anda. Uhum. Então, por isso que essa conexão, né, de quando a gente começou a alinhar tudo isso, foi porque precisa ter um movimento por dentro. Assim como aconteceu comigo, assim como aconteceu com a Cíntia, de sair da área da beleza, de ver que uma mulher chega lá, a gente falou isso, a gente chega no salão, nós mulheres, inclusive quando estamos de TPM, né, que a gente quer pintar o cabelo de roxo, a unha de azul, e quer, né, porque a gente precisa se sentir melhor. A gente, essa é a proposta. Só que e a Cíntia disse isso, muitas das vezes ela falou assim, amiga, não é isso que você quer. A cliente chegava lá, vamos só hidratar, vamos fazer uma escova. Já deixei de atender. Porque era um estado emocional. Que aquela cliente chegava lá, conturbada emocionalmente. Uma loiríssima querer pintar o cabelo de preto, na hora eu falo, não faz. É ter essa sensibilidade. E com isso ela foi entendendo que não era só sobre estética, não era só sobre um cabelo. Tinha algo a mais, que a alma não estava conseguindo trazer para fora. Né? E esse é o meu trabalho, de fazer você se identificar com você, restaurar algumas coisas que estão ali. Porque hoje a gente percebe, eu estava até escrevendo sobre isso hoje de manhã, a gente percebe que existe uma parte da humanidade presa no passado, que a gente fala das depressões. Eu fiz até uma pesquisa, são mais de 300 milhões de pessoas no mundo, segundo a OMS, com depressão. E a outra parte, no futuro, preso na ansiedade. E no meio disso tudo existe um vazio dentro da humanidade, onde tem se instalado esse vazio e as pessoas estão completamente perdidos de si mesmo. E a proposta é essa, é fazer você voltar e se conectar com você. Cada dia mais que passa, a humanidade precisa voltar para si. Perfeito a sua fala. Eu passei por um momento assim, não faz muito tempo. Workaholic também ao extremo. Sei lá quantos empregos eu tenho, já parei de contar há algum tempo. Quantas atividades eu faço, porque é palestra, consultoria, é comércio, é estúdio, é o meu podcast, então, enfim. E eu estava assim, eu estava me sentindo perdido. Né? E eu falei, poxa, eu preciso me encontrar de novo. Eu falei, eu vou surtar. Eu cheguei, falei, cara, a impressão que eu tô é que em qualquer momento eu vou apagar. E eu nunca tinha sentido isso antes, né? E acontece, né? E eu falei, cara, eu preciso me reconectar comigo. O que eu gosto de fazer? Poxa, vou voltar a tocar, vou voltar a estudar, vou voltar a treinar, né? De realmente me encontrar de novo, né? E isso fez toda a diferença, né? Então, independente agora do que eu tenho que fazer na vida. Não, é um projeto novo, vou investir num novo negócio e tal, tá? Mas a minha aula de música eu vou fazer, o meu treino eu vou fazer, o meu sabático ali, o meu ritualzinho de ficar ali sozinho na minha caixinha do nada, que o homem precisa disso, eu vou fazer. Todo mundo. Né? Isso é maravilhoso. Exatamente, a gente percebe isso, né? Esse distanciamento da humanidade de si mesmo. Por isso que tem se perdido tanto. Ou a pessoa está completamente presa no passado, cheio de mágoas, ressentimentos, falta de perdão, que só vai adoecendo. E as pessoas têm passado pela vida sem realmente viver ela. E isso, eu estou falando isso porque eu vivi. Então, por que quando eu me curei dessas emoções, eu falei, gente, eu preciso. E eu, muito comunicativa e trabalhando com mulheres durante muitos anos na igreja, e eu via essa realidade não só em mim, mas em muitas, porque a gente talvez vive de reunião em reunião, evento em evento, e aquilo muda por um mês. Daqui a pouquinho estou eu lá no mesmo lugar. Então, existia alguma coisa além, né? E quando eu comecei a estudar e me curar dessas emoções, eu falei, eu preciso levar essa mensagem para outras mulheres. E assim, eu venho mergulhando, né? E tenho tido resultados fantásticos, sabe? De pessoas que fazem terapia convencional, né? E chegam para mim aí com 10 anos, 15 anos de terapia convencional, e quando a gente faz uma terapia de reprogramação, porque a gente trabalha as emoções desde o ventre, a gente consegue reconectar todas as dores que muitas das vezes nem são suas, porque nós somos uma continuação, né? Então, quando eu venho continuando a história da mamãe e do papai, eu trago também muitas histórias deles, mas não são minhas. E quando a gente começa a entender, fazer essa separação e seguir a vida que eu realmente vim viver, não tem como dar errado. Posso fazer um asterisco bem rapidinho aqui, sem querer interromper? Você falou algo muito interessante, essa questão da continuação. Eu quero ilustrar um exemplo de finanças que eu acho muito válido as pessoas de casa em saberem.
Nas finanças eu reparo muito isso. Com certeza. A continuidade, né? Eu gosto acontece muito na de. vida. Eu sou apaixonado tudo, por. Hugo. Tudo, né? É tudo. E como isso atrapalha, né? Totalmente. Reflete na sua vida. E muitas vezes, assim, a gente conversa muito sobre isso, que às vezes reflete na sua vida. Tem gente que fala assim, Cíntia, eu amo o que eu faço, cara, mas eu não consigo ter reconhecimento, né? Que às vezes vem até a gente para isso, né? Para a gente tentar alinhar e automaticamente ajudar. Eu não consigo desenvolver no meu trabalho, mas eu gosto tanto do que faço, não consigo ter clientes. Eu estou pensando em trocar de profissão, porque muita gente acha que vou trocar de profissão. Eu sempre falo, recalcula sua rota. Sem planejamento ainda por cima. Perigosíssimo. Exatamente. Né? Recalcula sua rota, principalmente se você gosta do que faz. Porque tem que ser prazeroso, né? Você tem que gostar do que faz, mas você tem que ser reconhecido pelo que faz. E eu falo muito com essas mulheres, eu falo, olha, você precisa, obviamente, tem que andar junto, o financeiro e o que você ama. Porque senão realmente desgasta. Né? Não basta só você amar o que faz. O reconhecimento, o retorno é importante. Aí eu falo, vamos realinhar, vamos fazer essa rota novamente, porque é alguma coisa que está acontecendo. Não é sobre trocar de profissão. Porque se você não fizer, né, não recalcular sua rota, não fizer o que tem que ser feito, não se posicionar, você pode ir para qualquer profissão. E essas coisas emocionais você traz para dentro do seu negócio. Então, muitas vezes o seu negócio não está tendo sucesso, você não está tendo reconhecimento, você não está ganhando dinheiro, né? Vamos falar aqui abertamente, porque eu acho importante. Nós mulheres não fomos criadas para falar sobre dinheiro, não, viu? Você precisa mas ajudar assim, aí, ó. A gente precisa de um financeiro, né? Entrevistar o E ela às vezes não alcança o sucesso, porque essas emoções que vem trazendo vem para dentro do seu negócio. Então, assim, é tudo muito ligado, né? Tem que quebrar o padrão em algum momento, né? Em algum momento. Mas e só se quebra o padrão, né, Cíntia? Só se quebra padrão a partir de consciência. É de consciência. Você Identificar tem que ter consciência. primeiro. Se não vier, olha, Hugo, 95% é inconsciente, ó, que é a parte de trás do nosso inconsciente. Que você não vê. Ele está guardadinho. Consciente é 5%. É aqui. Quando vem para cá, eu vejo e aí eu mudo. Então, você só consegue mudar padrões de repetição, essa continuação das historinhas que a gente traz, quando eu vejo, quando eu tenho consciência. Porque senão eu só repito. E por que eu não saio desse ciclo, que eu fico ali no círculo ali repetindo? Por quê? Porque eu ainda não entendi. Eu só consigo virar a chave e mudar de verdade quando eu tenho consciência. E Viviane, você falou algo muito interessante. A Cíntia também falou a respeito dessa questão de padrões, de carregar padrões. Eu percebo na consultoria financeira muitas vezes que as pessoas estão repetindo hábitos dos pais. Normalmente eu vejo duas coisas, dois comportamentos, tá? Um exemplo. O pai, ele é muito muquirana, os pais são muito mão de vaca, não gasta dinheiro com nada, são muito pão duros. Aí a pessoa tende a ficar igual, a carregar aquele comportamento, ou não. Ela fica tão chateada com aquilo, que ela deixa de ver todos os momentos, que ela passa para o outro extremo de ser um gastão profissional. Você torna um gastão profissional. Exatamente. E é uma dor emocional que foi gerada ali. Sim, e o contrário acontece também. O pai é muito gastão, a pessoa ou carrega o comportamento, ou vai lá para o outro extremo e vira uma muquirana. Então é muito curioso isso, como que a gente carrega e tira totalmente o equilíbrio que deveria ter, né? Muito. Você consegue curtir a vida, você consegue economizar. Eu sei que no Brasil ainda é mais difícil, mas dá para fazer de tudo um pouco. Sim. Mas a pessoa tem consciência de que ela está trazendo um padrão de repetição e provavelmente, se os pais eram muquiranas e ela se tornou uma gastona, vamos botar a mulher, ela se tornou uma gastona, alguma coisa aconteceu, e geralmente até os 7 anos de idade, porque é a primeira formação neural que a gente tem, emocional, é até os 7 anos. Temos 3 fases. 0 aos 7, 7 a 14, 14 a 21. A primeira fase é a principal, é a onde a gente não tem consciente formado ainda. Está tudo arquivado no inconsciente. E se ficou arquivado, eu não vou mudar, porque tudo que eu aprendo até os 7 anos é verdade absoluta. Porque quem me ensinou aquilo são pessoas de autoridade, pai, mãe, professor, líder, né, o padre, pastor, alguém assim. E aquilo é uma verdade. Dos 7 aos 14, eu vou só afirmando aquilo tudo que eu aprendi. Se é certo ou se é errado. Então, se houve alguma situação dentro daquela criança onde ela queria ganhar algo, os pais tinham condições e não deram, criou um bloqueio. Sempre atrás de uma dor, aliás, sempre atrás de um bloqueio existe uma dor emocional. E através de você
a gente conhecendo ali, fazendo o seu mapeamento, a gente consegue identificar claramente as travas emocionais. E quando você entende, vai para o consciente, você vira a chavinha, você muda o comportamento. Sem ter consciência, não tem mudança. E hoje o acesso é tão grande, né? Para você poder procurar ajuda, para você entender e para você realmente reconhecer, né, que você traz, é o que você está falando aí, quando é o financeiro, tudo a gente carrega, né? Seja para o bom, seja para o ruim, tudo a gente carrega. E o principal é você realmente reconhecer, né, que você precisa de ajuda e que não é só estar bonitinha, arrumadinha, não. Vai muito além para você dar certo, para o seu negócio dar certo, para a sua vida caminhar, né? Hoje, com acesso à informação, muita gente está entendendo isso. Mas eu, particularmente, eu converso muito com a Vivi, ela também, né? Tem gente que chega para o atendimento dela, 30 anos de uma forma, pergunta para ela, quantas sessões você acha que eu preciso? Mesma coisa, mesma coisa assim, comigo, né? Quanto tempo você vai ter resultado? Sessões eu preciso? Ela acha que em 2 sessões ela vai resolver a vida, né? E aí você vê, eu falo assim, quantos anos você está vivendo esse padrão? Exatamente. Claro que você não vai ficar aqui por muitos anos, até porque a metodologia hoje é muito mais rápida. A reprogramação, ela é muito rápida. Se levar a sério é rápido. De 6 meses a 1 ano, a gente alinha uma vida aí de 50 anos tranquilamente. Porque não é, porque aí, certa vez eu peguei uma cliente de 82 anos. E a gente conversando sobre isso, uma mulher muito experiente. Bacana, né? Muito madura, muito experiente. E ela disse assim, aí quando eu expliquei para ela sobre a construção, né, de 0 a 7, 7 a 14, ela disse assim, nossa Deus, até eu chegar até 80 anos, minha filha, eu não vou nunca, eu vou morrer e não vou acabar. E não é sobre isso. Você tem ali um código na sua mente, onde o que você aprendeu até os 7, ele vai se reproduzir pela sua vida inteira. Então, se você alinha até os 7, meu amor, você reprograma toda a sua vida. Porque ali está gravado, o arquivo principal está gravado ali. Mas eu não lembro o que aconteceu comigo. Geralmente a gente não lembra, porque está no inconsciente. Lembra? Está aqui atrás. Eu não consigo lembrar. Mas, de acordo com as nossas técnicas, a gente vai fazendo a sua mente trazer. E aí era muito interessante que algumas pessoas falam assim, cara, depois de uma sessão, passam uns 2 dias, cara, depois daquele dia que você me falou, minha cabeça começou a trazer tanta história. Porque a gente foi lá e abriu a chavinha lá. Aí ela começa a trazer. Então, não tem como não haver mudança, não tem. A partir de você se colocar à disposição de querer transformar a sua vida, primeiro. Decidir, né? Dentro desses dados que eu estava vendo essa semana, 330 milhões de pessoas no Brasil, são 111 milhões, alguma coisa assim. 35% dessas pessoas buscam ajuda profissional para tratar as emoções. Muitas delas buscam medicamentos. Onde você percebe aí muita gente, eu tomo medicamento há tantos anos para depressão, para ansiedade, e não sai do lugar. Por quê? Porque medicação não trata emoção, não trata trauma. A medicação trata sintomas do corpo. Quando você quer tratar traumas, você precisa acessar a sua alma. Essa é a diferença. Então, a medicação, indico, tem até uma psiquiatra que eu gosto muito aqui da cidade, que eu indico muito para ela pelo trabalho que ela faz, mas não é sobre medicação. Ela vai ajudar os sintomas, a aliviar os sintomas do seu corpo. A alma, os traumas a gente trata acessando a alma. Então, há uma grande diferença. A gente precisa entender o caminho para poder sair desse lugar, né? Assim foi comigo, assim foi com a Cíntia. É uma decisão, Cada né? uma dentro do seu contexto, mas eu só consegui, depois dos 40, me realinhar e encontrar propósitos de verdade sobre a minha vida, sobre aquilo que eu queria fazer. E é isso. Legal, né, que a gente está vivendo uma era que a migração de carreira é algo muito comum. Sim. Né? O meu avô, ele se aposentou no primeiro emprego dele, basicamente. Trabalhando dentro da indústria, né? O pessoal, depois que ele aposentou, ainda levava umas pecinhas para ele montar, depois ia lá e pegava as pecinhas montadas, eram as pecinhas pequenininhas que ia na motocicleta. Mas hoje é muito comum a transição de carreira. Isso gera muita ansiedade. Aí entra a questão da imagem, entra a questão do planejamento financeiro, né? Então insegurança, medo, né, de não dar certo. Na verdade, as pessoas assim procuram o que é de imediato, né? Querem um resultado assim para ontem, né?
Da mesma forma que perguntam para ela, perguntam para mim. Mas você acha que eu vou ter resultado quando? Eu falo, olha, você está vivendo uma vida fazendo assim com o seu negócio. A gente agora vai começar, né, a refazer a sua rota. Então, leva um tempo, né? E tudo também, Hugo, eu acho que é sobre decisão, né? É sobre você decidir. Não é sobre você mudar de carreira. Muita gente me pergunta, mas Cíntia, não deu certo? Eu falo, claro que deu. Durante 24 anos, deu super certo, né? Só que quando eu resolvi fazer a transição de carreira, eu estava com meu pé no chão, eu estava certa. Não foi do dia para a noite, né? Eu já vinha num caminho dessa transição. Eu não simplesmente acordei e falei, hoje eu não vou trabalhar, eu vou mudar de profissão. Não foi, né? E eu falo muito isso para quem quer mudar de carreira, para quem quer fazer a transição. Né? Faça com seu pé no chão, consciente, para que não se arrependa, né? E também para que você não fique frustrada. Ou é perigoso também pelo lado financeiro. Demais. Né? Perigosíssimo, porque vai dar um pulo no escuro. Então, assim, realmente você tem que fazer certo daquilo que você quer, que você está fazendo, com muita consciência, né? E as pessoas hoje, elas querem... a internet também, eu acho que traz essa mentalidade de querer fazer tudo para ontem, porque eu tenho que explodir na internet. Imediatismo. Muita gente me pergunta, mas como é que a gente faz? Eu falo, olha, não é assim, tá? Se você quer ter um trabalho com seriedade, com reconhecimento, a gente precisa ter estratégia, né? Não é uma receita de bolo, porque a estratégia não é a mesma que é para mim, que é para você, que é para ela. A gente faz um estudo do seu negócio. A gente faz um estudo daquilo que você quer, daquilo que você almeja, para dali a gente tirar uma estratégia. Mas, assim, tudo envolve emoção. E eu acabo virando uma terapeuta. Ou eu grito, Vivi, eu falo, Vivi, me socorre. Eu indico também, porque tem pessoas que, na época que eu fazia atendimento no meu espaço, eu falava, gente, eu tinha que ter uma terapeuta aqui dentro. Agora você tá linda por fora, tá arrasando. Mas agora você vai para essa salinha aqui ao lado, que a gente vai tratar dentro, né? E reflete. Não tem jeito, reflete no seu negócio, reflete no seu não sucesso. O que acontece? Durante muitos anos, né? Na nossa geração, vamos falar de nós aqui, que você é jovem, né? Obrigado. É mais. Aí, na nossa geração, a gente já vinha ouvindo dos nossos pais que cuidar da mente era coisa para maluco. Cuidar da mente é coisa para maluco. Você vai procurar um psiquiatra, você tá maluco? Até um psicólogo. Você vai fazer um psicólogo? Eu vou para não ficar. Eu vou para não ficar. E a gente veio com essa crença, né? Hoje em dia é muito mais acessível, normal falar sobre isso. Mas ainda... os mais antigos ainda tem um preconceito, né? Existem, principalmente homens. Alguns homens chegam para mim e dizem assim, cara, eu vim porque minha mulher marcou. Porque falar para você que eu acho que eu preciso disso, eu não preciso. Não, nunca preciso. E aí eu acho muito engraçado, eu já estou acostumada, sem problema. Vamos ver se realmente você precisa, né? Ou se é ela que está louca. E não é sobre isso, gente. Saúde mental é a parte principal de uma vida de um ser humano. Porque tudo parte de onde? Da sua mente. Se a mente não tiver compatível com aquilo, não vai, filho. Você vai se sabotar, você vai parar no caminho. Mas tudo que eu começo não termina, a sua mente está te sabotando. Exatamente. A sua historinha de vida que fica ali te contando. Então, você tem que cuidar de quê? Aí as pessoas querem, né, trocar de carro, se endividar lá comprando um monte de roupas caras de marcas porque precisa de autoafirmação, né? E cara, a gente pode trabalhar junto nós três, hein? Tem muito ponto de conexão nas nossas profissões. Olha como que incrível. É porque tudo termina ali, né? Se você parar para pensar, como é que o emocional mexe com o financeiro, Amiga, mexe com o profissional. Não, Hugo, eu quero uma aula de financeiro com o Hugo. Eu tô querendo perguntar 1000 coisas ao mesmo tempo aqui. Não, por favor, mas tem muita conexão, né? Porque olha só quanta coisa que eu tô pensando aqui, minha cabeça é muito acelerada, né? Eu tô aqui assim, caraca, olha que incrível. A gente também é, Hugo, pelo amor de Deus, mais um acelerado. Cada fala de vocês é um cálculo aqui na minha cabeça, assim, cálculo no sentido de reflexão, né? Muita gente, eu tô pensando aqui agora o seguinte, muita gente gasta com carro,
gasta com... eu preciso comprar isso, eu consumo. Não estou falando que é errado, que é certo, não estou entrando nesse mérito. Eu estou dizendo o seguinte, que no Brasil a gente paga por produto, mas desvaloriza o serviço. Sim. Enquanto nos países mais desenvolvidos, a gente está falando aqui de Europa, Estados Unidos, Canadá, a pessoa valoriza o serviço e não liga tanto para o produto, Sim. que Exatamente. é o ter, o ostentar, enfim. Por que eu estou falando isso? A pessoa tem coragem de pagar 30, 50 mil no carro, eu tenho Sim. um monte de amigos Sim. assim, mas não pagam uma consultoria de R$200, não pagam uma sessão de terapia, não pagam... Sabe? E isso eu acho incrível. A pessoa ela quer crescer, ela quer se desenvolver, mas ela dá mais valor ao produto do que a ela. E não vai, tá, Hugo? Se você não tiver um profissional... Mas eu acho que é uma cultura nossa, Hugo, do Brasil sim, mesmo. sim. Quando você fala para a pessoa, né, aqui no meu mundo, olha, você vai ter que fazer um Etsy, né, que é um investimento dentro das plataformas e tudo. Ah, mas como assim? Vou ter que gastar dinheiro? Mas vou ter que gastar? Porque acha que você vai resolver o problema. Eu vou te dar... Porque eu falo assim, é uma via de mão dupla, tá? Eu vou te passar aquilo que eu estudo, meu conhecimento, mas você vai ter que fazer a sua parte. Eu sozinha, você vai rasgar o seu dinheiro. Né? Então, quando você começa a falar... mas é quanto? Mas como assim? Né? Então, eu falo, olha... Para você fazer acontecer... Existem as estratégias. E se você não colocar em prática, não vai, Hugo. Não vai. Isso é fato. Se você não fizer o que tem que ser feito, seja em qualquer área, né? Na consultoria, sim, também. Consultoria financeira é a mesma coisa. Vai, né? Então, as pessoas criam uma expectativa. Eu sempre falo, olha, não adianta você gastar com 1000 mentorias, não adianta você ir lá na Vivi e conversar com você, comigo. Mas se você não fizer a sua parte. Então, realmente, é uma via de mão dupla. Senão, não funciona. Senão, pode desistir. Guarda aí seu dinheiro, gasta lá com o que você quer gastar, que vai ser melhor. E a pessoa, ela consegue investir... Vamos falar de empreendedor agora, né? Que é um tema que vocês vão abordar muito nesse podcast. A pessoa, ela consegue entender... Fazer uma reforma na loja. Ela consegue entender o planejamento financeiro, às vezes. Preciso montar uma estrutura. Então, vou montar um podcast. Preciso de TV, preciso disso, daquilo, câmera e tal... Mas a pessoa ela não faz R$1.000 de tráfego na cabeça, não encaixa na cabeça dela que ela precisa fazer R$2.000 de tráfego, uma consultoria. Do mesmo jeito que entra na cabeça dela fazer uma reforma na loja. Como é que pode, né? E eu vou te dizer, no orgânico dificilmente vai. Você pode até ir, mas lentamente. Tá? Então, assim, é um investimento, mas que você tem o retorno. Mas, assim, aqui, eu não sei se é Friburgo, por ser pequeno, o pessoal ainda tem uma mentalidade. Esses dias eu estava falando com uma amiga sobre os atendimentos aqui nos comércios, que os empresários, hoje, tá? Vai entrar uma lei, eu não sei se já entrou, eu ouvi alguma coisa assim, que vai ser necessário dentro das empresas ter um profissional para cuidar da saúde mental. Sim, já tem. Maravilhoso. Já tem. E eu acho que tem que existir. Mas eu estava falando aqui do comércio aqui local, que os empresários, eles não querem investir em treinamento com seus funcionários. Aí, eu fui num comércio tomar café, era um monte de funcionário para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, ninguém vinha atender a gente. Mas sabe o que é isso? Falta de treinamento, pega ali a pessoa, joga naquele fogo cruzado do comércio corrido, ele se vê perdido, faz um atendimento ruim, né? Mas ainda é difícil de você fazer o empresário daqui entender. Treina. Você vai trazer um colaborador seguro. Vai ser muito melhor dele trabalhar. Ele vai gostar, ele vai caber ali, sabe? Mas ainda tem eu não sei se é preconceito, uma dificuldade de entender, não quer investir. Falta de carinho com o funcionário, muitas vezes. Falta de carinho, de respeito. Palestras de finanças de graça. Não, eu ofereço de graça para os seus patrocinadores, para os seus É triste, né? É triste. E eu falo, gente, treina essas pessoas. Vai ser bom para a empresa, para eles, né? Vão ter colaboradores seguros. Estão ali sabendo o que estão fazendo. Então, aqui a gente ainda tem, assim, essa dificuldade, né? Sim. Porque tanto a área da Vivi quanto a minha área cabe dentro de uma empresa, né? Você falar da imagem, da postura, da saúde mental. Mas a gente ainda tem uma dificuldade ainda aqui na cidade de trabalhar. Sim. Com certeza. Então, eu acredito, assim, né, que enquanto as pessoas não abrir a mente para entender que a saúde emocional, você olhar para dentro de você é a principal chave de mudança para a sua vida, não tem outro caminho. Você vai ficar rodando, sinto muito, vai ficar patinando, vai ficar sobe e desce, porque, eu quero muito, você deve encontrar isso, né, dentro
das pessoas que começam ali. Ah, eu comecei uma empresa, estava indo muito bem, de repente eu quebrei. Não foi de repente, filho. Você não se preparou para viver aquilo. Eu fui numa imersão sábado que o palestrante disse o seguinte: por que muitas pessoas que enriquecem através de jogos, de loteria, elas rapidamente perdem tudo? Elas não foram preparadas para receber aquele dinheiro, né? Perdem não só dinheiro, perde família, não tem uma construção emocional ali e também financeira para administrar aquilo. E a sua vida é da mesma forma. Você precisa entender como você funciona, como eu vou me administrar as minhas emoções. Essa semana eu peguei uma cliente, ela me mandou uma mensagem na hora do almoço e disse assim: estou tendo uma crise de ansiedade, quero largar o emprego. Parará. Aí eu falei assim: é sobre o emprego? Porque se você for para o outro emprego, você vai junto. Você tem que entender o que aconteceu, qual foi o gatilho. Aí ela, na hora eles ficam com raiva, né? Porque eu faço pensar. E a gente tinha um atendimento à noite, aí ela chegou no atendimento maravilhosa. Aí eu, o que aconteceu? Ela, entendi o gatilho. Identificou o problema. Identificou. E aí esse é o meu papel, te ensinar você mesma a identificar qual é o problema e sair dele. Tá? A gente não pode virar bengala de ninguém. E a pessoa, quando se conhece, aprende a entender o que aconteceu ali. Não foi nada dentro do trabalho, foi algo que aconteceu fora, durante o final de semana, mas o gatilho veio ali dentro do trabalho, no pico do estresse. Que a sua mente ficou ali martelando. Então, aprender a se conhecer, Hugo, é o melhor caminho. E a gente vem caminhando cada vez mais para isso. Perfeito. Voltar para si mesmo, se conectar. Você percebeu que estava caminhando aí para um excesso de trabalho muito grande e se perdeu de você mesmo. E a gente se perde da gente mesmo o tempo todo. Nossa. Sim. O tempo todo, porque é muita informação, são muitas coisas ao nosso redor e a gente quer fazer tudo, dar conta de tudo, e quando você cadê você? Exatamente. E aí você tem que voltar. E é rapidamente, quando você aprende esse caminho, volta, respira, entende qual foi o processo, o que aconteceu, onde você parou e recomeça. Essa é a chave, recomeçar. Recalcular, né? Exatamente. Eu acho perfeito o que você falou, porque a base de tudo é a nossa mente, né? A estrutura para tudo que a gente vai fazer na nossa vida. O nosso relacionamento vai depender da mentalidade que foi construída, nosso comportamento financeiro. Tanto no meu livro de finanças, inclusive, deixa eu mostrar para o pessoal aqui, Construindo uma Sólida Previdência, né? O pessoal pode encontrar aí na Americanas, Esquilo, Estante Virtual, né? Nas maiores livrarias do Brasil. Eu falo sobre investimentos, mas o primeiro capítulo é sempre sobre mentalidade, é sempre sobre comportamento. Porque eu percebi que o que os ricos têm em comum? Hábitos em comum. Sim. Né? E eu percebi o que os pobres têm em comum? Hábitos em comum. Falas em comum. Morre, fica tudo por aí, vou investir para quê? Né? Olha então, como é que já traz, como é que já fala. Cheio de gatilho. Cheio de gatilho. Então, eu fui percebendo isso. Eu falei, cara, e a parte que eu menos gosto, vou ser bem sincero para vocês, que eu gosto muito da parte do investimento, né? Por mim, eu incentivava todo mundo a investir em bolsa de valores. Eu sei que nem todo mundo tem um perfil, mas como algo que mudou a minha vida, né? A ideia que eu tenho era difundir isso para todo mundo. Só que eu percebi e falei, primeiro, nem todo mundo tem um perfil para investir igual eu invisto. E segundo, nem todo mundo tem mentalidade de fazer uma boa gestão do seu dinheiro. Tá terminando casamento, tá brigando com um familiar, tá caindo em aposta, jogo do tigrinho, porque não sabe lidar com as finanças. Isso acontece muito. Por isso que eu disse que é uma cultura muito do nosso país, né? De achar que as coisas precisam ser para ontem, imediatista demais. Exatamente. Eu vou abrir um negócio e tem que dar certo em 2, 3 meses, se não der eu fecho, eu vou para outra coisa. Isso aí. E eu preciso, quantas consultas? 3, 4, eu preciso resolver minha vida? Já entra querendo sair, né? Você entendeu? Então as pessoas não têm, são imediatistas. Se não mudar a mentalidade, você pode mudar 10 vezes de negócio, que vai ser sempre a mesma coisa. Se você não mudar o seu jeito de pensar, o seu jeito de agir, o seu comportamento, não adianta. Você vai ter 10 negócios e os 10 negócios vão falir. Sim. Né? Cíntia, a gente está caminhando para o fim agora, tá vendo? Quando a gente se diverte, o tempo voa, né? É rápido, né? Tá mais rápido que as nossas lives, hein? Mas assim, a gente tem uns minutinhos ainda, eu queria aproveitar esses minutos finais que a gente tem, para que vocês possam, eu sei que muito foi falado aqui, mas para dar uma resumida, principalmente para quem chegou agora, Cíntia, começa você falando um pouco do seu trabalho, como que você auxilia a pessoa nessa transformação da vida dela,
na área de trabalho dela. Se você quiser contar, eu acho muito legal, para ilustrar tudo que a gente fala, contar um case de sucesso. Por exemplo, eu atendi um cliente, aconteceu isso, depois da sessão, ela alcançou isso. Fala um pouquinho pra gente. Vou falar um pouquinho. Eu estou até atendendo ainda, a gente está em trabalho. Essa semana ela me perguntou, foi muito engraçado. Mas e depois que a consultoria acabar, que a sua mentoria acabar, como é que eu vou fazer? Eu falo, se você quiser continuar comigo aí pela vida, eu estou aqui. Né? Mas, na verdade, eu presto uma consultoria durante 3 meses. Né? Nós temos um encontro semanal presencial ou online. Né? E eu te ajudo a desenvolver essa parte externa, né? Para que seja condizente com aquilo que você fala, com aquilo que você faz. Porque também, Hugo, não adianta você ter o seu espaço, né? Você vai para as redes sociais, você faz aquela propaganda e quando você vai atender um cliente, não é nada daquilo. Né? Então, a gente precisa alinhar isso. Você precisa realmente o que você fala ali na frente das câmeras ser na hora de você lidar diretamente com o seu cliente, né? Mesmo quem trabalha só com digital, de alguma forma você fala com o cliente, né? Se você vende um serviço, se você vende um produto. Então, a gente tem esses encontros semanais onde a gente deixa alinhado, né? Eu te ajudo a desenvolver nos vídeos se você tem dificuldade. Eu te ajudo a você achar a sua essência, porque eu quero que você vá, né? Vender o seu peixe com a sua essência, com a sua verdade. Então, a gente faz um trabalho muito bacana. Então, eu estou atendendo, né, essa moça e ela, essa semana, passou para mim que até o número de seguidores dela subiu, né? E está no orgânico ainda, né? Mas porque a gente está desenvolvendo um trabalho com consistência, né? Porque eu falo, não é você ir para ali, falar e sumir. Existe uma coisa chamada consistência para que seu trabalho dê certo. Né? Então, a gente já está vendo, assim, o resultado dela. E é basicamente isso mesmo, tá? Eu faço um acompanhamento de 3 meses, tá? Total com você. Mesmo pós esses 3 meses, a gente tem um suporte, né? Se precisar de um help, eu tô ali. Mas a gente alinha, tá? A sua imagem, a sua postura, com a sua essência, com a sua verdade. Eu quero entender o que a sua empresa, o que você quer da sua empresa, qual é o seu público-alvo, que muita gente nem sabe, né? Quando a gente pergunta, qual é o seu público-alvo? Meu público-alvo? Você precisa entender qual é o seu público-alvo, senão você vai estar tirando para todos os lados e não vai estar acertando ninguém, né? E essa parte de dentro para fora, que eu venho trabalhando muito com a Vivi, né? Realmente tem cliente que eu indico, faz um trabalho terapêutico, que eu estou vendo aí que você está precisando, que o teu negócio não está caminhando porque existe algumas emoções que você está trazendo para o seu negócio, isso está dificultando o seu crescimento. Então, a gente tem um trabalho, assim, muito bacana mesmo, além de ser, assim, uma coisa que eu me encontrei, uma coisa que eu amo fazer, né? E um propósito aí de ajudar mulheres empreendedoras a se encontrar, a crescer o seu negócio, a alinhar o que ama com o seu reconhecimento, com o financeiro, né? A gente pode chamar o Hugo também para... Claro, o Hugo. A gente fazer... Porque o Hugo tem muita mulher empreendedora, mas ela não entende nem um pouco do financeiro. A minha última turma de mentoria foi só mulheres. Pois essa segunda turma agora, por enquanto, só mulheres. Eu não falo, eu não trabalho com o financeiro, mas a gente acaba se envolvendo, né? Muita gente fala comigo, poxa, a minha agenda, não consigo lotar a minha agenda. E às vezes eu falo, às vezes não é sobre agenda lotada, sabe? Às vezes você tem uma agenda lotada, você trabalha, mas quando você chega no final do dia, você vai fechar seu caixa e você fala, oi? Como assim? Eu trabalhei o dia inteiro e o caixa não fechou. Então, às vezes, não é sobre trabalhar demais, né? É sobre trabalhar certo, saber agregar valor no seu trabalho. Então, assim, a gente trabalha isso tudo, sabe? Então, assim, a dedicação total exatamente para que essa empreendedora deixe tudo alinhado, para que ela cresça, para que ela se sinta feliz, né? Amando o que faz, mas também alinhando essa parte que tem que andar junto. Não tem para onde a gente correr. E seus contatos? Deixe seus contatos, mulher. O pessoal quer te procurar, Instagram, WhatsApp, vamos lá. Meu WhatsApp, vou deixar aqui o número, tá? Quem quiser falar comigo, DDD 22 99829 9812. Meu Instagram, @CynthiaBorer, né? Meu Facebook também, Cynthia Borer. TikTok, que eu tô no TikTok. Beleza. Todos eles também tá bem facinho de achar, tá? Tá todos lá, Cynthia Borer, é só colocar lá, que me acha bem facinho. Precisar aí de uma ajuda, uma consultoria, conversar, trocar uma ideia, me contar um pouco da sua história. E o que eu puder ajudar, com certeza eu vou ajudar, que é um prazer. Perfeito. Vivi, sua vez. Vamos lá.
Como eu gosto de dizer sobre o meu trabalho, né? Nós somos uma continuidade, como eu disse, né? A historinha do papai e da mamãe, então a gente vem trazendo muitas coisas deles. Eu gosto de dizer que temos uma criança dentro da gente. Só que essa criança, ela costuma estar ferida, cheia de marcas, cheia de situações. E quando a gente alinha essa criança até ali os 7 anos, a gente consegue resolver a vida do adulto que você é hoje. Então, o meu trabalho é fazer você se conectar com você, curar as suas emoções, trazer realmente a sua real identidade que talvez você nunca conheceu. É dessa forma que eu me reencontrei, é dessa forma que eu levo a proposta do meu trabalho para os meus clientes. E de você se encontrar com você, da sua verdadeira identidade, curando literalmente a história que veio junto com você. Né? E somos, sim, Hugo, infelizmente ou felizmente, né? A ciência recentemente comprovou que trazemos geneticamente informações até da nossa 7ª geração. Geneticamente, nas nossas células, tem informações da nossa 7ª geração. Você imagina o que a gente não traz, né? E aí a gente acha que é só a gente, né? E você pode falar assim, que isso, Vivi? Mas aí você está falando de vidas passadas? Não, da minha história, dos meus antepassados, dos meus bis ali, tataravô. Então, a gente tem muita coisa para alinhar. Por isso que, às vezes, é tão difícil você, sozinho, buscar esse contato, buscar sair desse buraco, né? Recentemente, um cliente disse para mim assim, se eu soubesse que eu estava doente, eu teria buscado ajuda antes. E, como eu disse, só 35% desses milhões de pessoas buscam ajuda emocional. E as pessoas não sabem que estão doentes. Essa semana, 2 clientes meus, homens, a gente, numa conversa, eu disse para ele, mas você tinha clareza que você estava em depressão, né? Não. Eu soube que eu estava em depressão aqui. Então, as pessoas, por que as pessoas não conseguem identificar que estão com depressão? Porque a vida é muito corrida. Eu estou sempre estressado, sempre ansioso, sempre nervoso, sempre com muitas atividades. Insônia, irritabilidade. E isso é normal do dia a dia. Acaba se tornando normal e a pessoa não consegue. Só que, através dessa bomba que você está trazendo junto com você, aí vem os escapes aí, né? Dos gastos excessivos, da alimentação, da medicação demais, do excesso, né, da alimentação ou nas atividades físicas. Você vai extravasar em alguma área. Mas não é só sobre isso. Então, a nossa proposta é cuidar de você de uma forma completa, corpo, alma e espírito. Eu, como cristã, por muitos anos, eu achei que o lado espiritual, você olhando para o lado espiritual, se conectando com Deus, somente era o suficiente. E não que Deus não seja o suficiente, porque Ele é a base. Mas a gente é corpo, alma e espírito. E os 3 precisam estar alinhados. Então, por muito tempo, eu caminhei somente com o lado espiritual, tentando me virar com uma perna só. E não é. Então, quando você alinha os 3, não tem como dar errado. A chave vira. Perfeito. Tá. Contatos, Vivi? Bom, o meu WhatsApp é 22 99740 2244. Meu Instagram, @viviane.shot. E Facebook também. Eu sou estou começando, né, Cíntia? Você está me ajudando. Tô pegando no pé, Hugo. Botar a cara lá na internet. Eu gosto. Trabalhando a imagem e postura. Eu gosto, não tenho problema de aparecer, não tenho vergonha, mas eu não tenho tempo. Eu sei como é que é. E mas aí, agora com o podcast você vai poder estar mais presente. Né? Eu preciso estar mais presente na rede social, até porque, Hugo, por mais que eu atendo pessoas do Brasil inteiro, os meus clientes são todos indicações. Porque como a gente traz resultados também rápido, a pessoa vê, as pessoas enxergam. Essa semana eu recebi um contato de uma pessoa que disse assim, você tem mudado a vida dessa pessoa de uma forma tão extraordinária, e até emagrecendo a pessoa tá, eu também quero. Você vê, né, quando muda a mentalidade. E aí a pessoa enxergou ali uma mudança em alguém, um parente, né, próximo, e ela disse, eu preciso disso, porque era alguém extremamente desafiador, impossível de ser mudado. Não existe isso. Sabe? Existe aquela que se propõe a se passar pela mudança. É fácil? Não. Não é, não. Só que eu acho que você precisa chega uma determinada hora da vida que a gente precisa escolher qual difícil que eu vou querer
permanecer. Eu falo muito Vai isso. ser difícil, né? Ou permanecer da mesma forma numa vida medíocre, passando pela vida sem viver, ou realmente encarar e transformar essa vida da forma como eu desejo realmente viver. A famosa Perfeito. zona de conforto que não tem nada de confortável. Então é uma escolha, né? É uma escolha que a gente faz. É verdade. Eu falo muito isso no meu canal, né? Qual o difícil você quer? A dificuldade é. de ser pobre ou a dificuldade de ficar rico? Escolhe, Então né? escolhe, meu amigo. Escolhe exatamente isso. Ficar rico dá muito trabalho. Trabalho dá ser pobre. Já passei tanta Exatamente. dificuldade, meu Deus do céu. Dá você olhar um boleto e falar, e agora? Já morei de favor, já usei muita roupa de defunto, já pedi jujuba no sinal, meu amigo, eu quero ficar rico. Exatamente. Né? E muita gente fala comigo, vai andar de Ferrari, BMW, eu falei, não entendo nada de carro, meu amigo, eu só quero poder ter uma cabana no meio do mato, poder acordar e falar assim, vou dar um treino de umas 2, 3 horas hoje na academia, hoje eu vou visitar... Porque eu vou visitar posso, né? Porque eu posso, sabe? Então, a liberdade, né, eu prego muito sobre dinheiro, mas falando sempre sobre o que o dinheiro vai proporcionar para nossas vidas, né? Sim. Né, que é o bem-estar, é você poder pagar bons médicos, bons profissionais para estar contigo. Os né, benefícios que ele traz, né? Totalmente. Eu falo, totalmente. por favor, não vamos ser hipócritas. A gente precisa. Uhum. E se você quer alcançar voos maiores, Sim. tem que ter o dinheiro. E parafraseando Robert Kiyosaki, uma frase dele que eu gosto muito, que o dinheiro não é a coisa mais importante do mundo, mas ele afeta tudo que é importante na nossa vida. Totalmente. Né? Então, eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de ter sido convidado para apresentar esse programa. Quero agradecer também. Aliás, eu vou fazer uma chamada e um agradecimento aqui, que é o seguinte. O primeiro patrocinador, né, desse belo podcast aqui é o Estúdio Realize Podcast. É verdade. Né, que é a nossa casa, onde estamos aqui gravando hoje. Para você que quer também ter o seu próprio podcast, quer gravar seu curso digital, quer montar um canal para o YouTube, precisa fazer cortes, gravar o seu curso digital. Gente, tanta coisa que a gente pode te auxiliar. Você pode estar aqui também. Lembrando que o podcast ele pode ser uma excelente fonte de renda extra para você também. Você vai divulgar a sua imagem, seu produto, o seu serviço, a sua empresa, ainda pode ser remunerado por isso. Além, é claro, de bater um bate-papo especial com tanta gente legal e bonita como eu estou batendo aqui hoje. Então, muito obrigado por essa oportunidade. São coisas que o podcast me proporcionou. E eu sou muito grato ao meu podcast por causa de momentos como esse que a gente teve aqui. Muito bacana. A gente agradece a oportunidade de a gente fazer parte dessa casa, né? Sim. De que eu tenho certeza que vai agregar muito nas nossas vidas e também no nosso público aí que nos acompanha. Tenho certeza que será um sucesso. Muito, muito bom. Muito obrigado, meninas. Obrigada, Vocês pensaram em alguma frase assim já para deixar no final? Puxa vida, hein? Vamos pensar, né? Vamos pensar. Não, mas não pensamos, vamos pensar. Eu tenho a minha que eu falo que sucesso é uma questão de decisão. Mas pensem, porque eu quero que todo final de programa eu acho legal, aquela sabe, termina com a pessoa falando assim, caramba, aquilo fica ecoando na cabeça da gente, né? Essa sua frase eu gosto. Eu uso muito essa parte da decidir, bacana, né? Tomar decisões. Então, vamos pensar numa frase para a próxima semana. Eu tô querendo dar pitaco no programa das meninas aqui. Olha só que coisa feia. Não, a gente gosta, a gente aceita. A gente está sendo treinado pelo melhor, né? Exatamente. Mas é legal, gente. Mais uma vez, muito obrigado. Tá? Para você que está em casa, obrigado por ter ficado aqui até o final com a gente. Não se esquece de se inscrever no canal, de curtir o vídeo, de compartilhar com pessoas. Você que gosta desse tema, né, de empreendedorismo, de crescimento, desenvolvimento pessoal, você não pode deixar de seguir esse canal aqui, tá bom? Aliás, eu quero fazer um convite também para você, empresário aí de Nova Friburgo, aliás, não só Nova Friburgo, né? Qualquer lugar do Brasil que hoje com digital a gente tem essa liberdade. Quer patrocinar esse projeto bonito aqui, com essas duas feras que estão aqui comigo, faça como eu e seja um patrocinador desse projeto aqui. Vem patrocinar, vem divulgar a sua empresa aqui com mulheres de sucesso, tá bom? Fica aí o meu convite para você, empresário, empreendedor de todo o Brasil. Beijo no coração, que Deus abençoe vocês. Beijo.